O pessoal ainda está conectando, mas já deu 18 horas. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais um cultivo que levantamos ao Eterno, que cultivamos do bom terreno que é a sua palavra, do bom terreno que é a sua igreja, que ele nos legou quando cá esteve, a igreja do primeiro século, igreja pela qual nós, da comunidade evangélica Makadesh, tentamos nos aproximar dessa igreja. Uma igreja pura, uma igreja sem muita teologia, mas mais com ação, uma igreja que acolhia, uma igreja onde os milagres de Deus, os milagres de Jesus eram vistos e propagados por onde esta igreja ia crescendo. Uma igreja que transformou a face da terra, transformou o que conhecemos hoje por mundo. É nessa igreja que a comunidade evangélica Makadesh tenta se aproximar, tenta imitar, imitando assim também a Jesus Cristo. Meu nome é Robson, para quem não conhece, sou presbítero do Senhor Jesus, membro da comunidade evangélica Makadesh, a qual, nesse período de pandemia, estamos nos reunindo através desse canal aqui e também a posteriori pelo YouTube. Saúdo a todos que vão me assistir também depois. Nos reunimos aqui todo domingo, a partir de 18 horas, toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Mas também nos reunimos presencialmente no distrito do Butantã, na rua Frei Vital, número 198, no distrito do Butantã, Jardim João 23. Assim que acabar a pandemia, assim que as autoridades desse estado e deste município autorizarem a abertura das igrejas, com certeza estaremos lá no nosso endereço. Eu sei que muitos aqui que estão comigo online, estão comigo ao vivo, estão com saudade de se encontrar pessoalmente, mas também com saudade do nosso lugarzinho, lá na rua Frei Vital, né? Eu tenho certeza que a saudade é forte. Já vão lá mais de 60 dias que não nos reunimos lá, né? Eu, pela minha proximidade da minha casa, eu já passei por lá algumas vezes. Tá tudo direitinho, tá tudo do jeito que a gente deixou. E principalmente com a cobertura de Deus, né? Mas sabemos que por esses tempos, as autoridades desse município, daqui a alguns dias, já irá autorizar. Então, esperem mais um pouquinho para nos reunirmos pessoalmente. Nesse momento, conclamo a todos que curvem a sua cabeça e vamos clamar. Clamar aquele que tudo é. Clamar aquele que é criador. Aquele que não mediu esforços para te salvar, para me salvar. Não mediu. Prova disso. Prova desse imensurável amor é que ele deu o seu próprio filho por você, por mim. Amém? Pai, em o nome daquele que se entregou por mim, pelo meu irmão, Yeshua Hamashia, é que invocamos a Ti, Pai. Invocamos a Tua presença neste tempo, neste espaço,
nestas casas aqui reunidas, Pai, através da internet, através dessa tecnologia, Pai, é que clamamos a Ti. Em primeiro lugar, Pai, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que Tu és independente se creem ou não em Ti. Mas declaramos também que cremos em Ti, Pai. Tu és independente do homem, Tu és independente da natureza, Tu és independente da Tua própria criação, Pai. Tu és tudo. Aceite, Pai, o nosso louvor. Aceite, Pai, a nossa adoração, como criaturas que um dia estiveram em Ti e fomos autorizados por Ti nesta experiência, Pai. Clamamos a Ti. Mas para isso, Pai, para nos reunirmos no Teu Santo dos Santos, para reunirmos nossas vozes aos Teus anjos que Te louvam constantemente, pedimos, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe, Pai, tudo aquilo que nos colocou em contradição, Pai, em contradição ao que é santo, ao que é puro, ao que é verdadeiro, que é o Senhor, que é a essência, que é a essência de tudo, Pai. Nos limpa do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, para que possamos permanecer diante do Teu trono de glória, diante de Ti, diante da Tua soberania, diante do Teu amor, diante da Tua multiforme sabedoria. Declaramos, Pai, que somos pó, que nada somos, Pai. Mas mesmo assim sabemos, Pai, sabendo da nossa condição, também sabemos, Pai, que Tu olhas por nós de forma individualizada, num amor que nenhum poeta desta terra, que nenhum humano conseguiu ainda penetrar, conseguiu ainda entender o que é o Seu amor. Sim, eu sei, Pai, que Tu tratas de forma individual, com amor individual para cada ser humano, principalmente para aqueles que o clamam em nome de Yeshua HaMashiach, e estamos reunidos aqui em nome de Yeshua HaMashiach, clamando do Teu amor, clamando da Tua sabedoria, clamando da Tua misericórdia, clamando da Tua cura física, da Tua cura psicológica, Pai. Clamando pelo Teu direcionamento, clamando por Ti, que é fonte de tudo. A fonte primaz da vida. E a Ti, Yeshua HaMashiach, ser bem-vindo neste lugar, na casa dessas pessoas que estão irmanadas, reunidas. Porque não é o espaço físico, o tempo, que pode nos separar e que pode impedir para que o Senhor cumpra com a sua promessa, pois estamos reunidos e declaramos que estamos reunidos em Teu nome, Yeshua. Então cumpra com a Tua promessa, se reúna com a gente, e ceie com a gente, venha ceiar conosco. Abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor
Ceie conosco, abrimos a porta da nossa casa para que o Senhor ceie conosco. Toma o teu lugar de honra no meu coração, toma o teu lugar de honra na minha casa, pois somente tu és digno de todo louvor, de toda majestade. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tenha livre trânsito para operar todo o bem, todos os desígnios de Deus para a minha vida, para a vida de todos que aqui estão irmanados, sejam eles online nesse tempo, ou seja ele assistindo pelo YouTube, ser com eles, toca-nos com a tua brisa suave, mas também mova como vento impetuoso para derrubar construções que não te agradam, para limpar poeiras que nos amarram no passado, para quebrar bolas de ferro que nos prende a um presente, por muitas das vezes amargurado. Sopra, também passa com seu fogo depurador, Espírito Santo, para depurar tudo aquilo que não presta em nossa vida, para que sobre apenas aquilo que te agrada. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, e seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração, na minha casa, no coração dos meus irmãos, na casa de cada um que aqui se encontra. Assim te clamamos e te bendizemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que creiam digam amém. Amém. O Tiago, ele está me ajudando. Shalom a todos que entraram depois. O Tiago está me ajudando aqui e nós vamos dar uma inovada aqui no louvor, né? A gente vai colocar um vídeo. Espero que, se tiver baixo, para quem tiver baixo, aumenta um pouquinho o som, tá? Para quem estiver usando fone de ouvido, vai ficar perfeito. Mas quem não estiver usando, sugiro que aumente um pouquinho o som. Mas vamos louvar ao Senhor agora um vídeo com som e com a letra. Amém? Tiago, coloque um louvor para o Senhor. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só tu estás comigo, eu posso andar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só tu estás comigo, eu posso andar. Nas ondas de um carro
sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só tu estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus, eu te adoro. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso amar, não vou naufragar. Quem estás comigo, eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que pode clamar, porque o meu rosto é rosto, aleluia. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que tem medo. Amém. Louvem ao Senhor com palmas. Amém. Agora eu vou pedir uma coisa. Eu acho que cada um tem que abrir o seu microfone. Não aceito que fiquem mudo, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Pergunta fácil, tá? Mas respondam com apenas até 3 palavrinhas. Combinado? Eu vou fazer a pergunta, e aí quem for, abre o microfone e fala. Amém? Quem é Yeshua? Quem é Jesus para você? Em apenas 3 palavras. Quem será o primeiro a se habilitar? O mestre dos mestres. Amém. Jana. Eu, Débora. meu Salvador, Seu Salvador. Jana. o meu Pai eterno. Meu Pai Eterno, Marcela. Jana. Oi, desculpa. Yeshua, para mim, é o Salvador. Amém. Tiago. Meu Salvador também. Quem mais? Davi. Davi está com problema de áudio. Quem quer mais falar? Amém. Amém. Vamos prosseguir. Belas palavras, mestre dos mestres, meu Salvador, né? Mas vamos ver um pouquinho mais dele, né?
ver um pouquinho mais de Jesus. Deixa eu só ver quem está online aqui. Ah, o Alex. Beijo, Alex. Você deve estar com a D aí. Beijo para D. Beijo para Minazinha. A Bia, eu chamo ela de Minazinha, né? Nélio, Dona Alvina, mais uma vez sejam bem-vindos. Mas vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus, né? Essa palavra já veio para mim há alguns dias, né? E me deixou bastante emocionado, né? Ela mostra e me mostrou a promessa, a ponte, exato, lindas palavras, presbítera. A promessa, a ponte. Confesso que fiquei bem emocionado que, ao saber, né, ao descobrir e também a se atentar nas escrituras sagradas sobre Yeshua, sobre Jesus, né? Vocês acham que ele só se manifestou nos escritos no Novo Testamento? Vocês já acham que sim? Não. Ele não se manifestou somente no Novo Testamento. E no Primeiro Testamento há várias, né? Várias e várias passagens nas quais ele está presente. Está presente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como ele esteve presente em algumas, tá? Eu não tenho a pretensão de mostrar todas as vezes que ele esteve presente, ele apareceu no Novo Testamento, mas são várias. Eu peguei apenas algumas vezes para a gente entender um pouco mais de como e quando ele se manifestou. E o propósito também que ele se manifestou. Por que será que ele se manifestou da forma que se manifestou no passado, no Primeiro Testamento? E também no Segundo Testamento de forma corpórea, né? Por que será? Eu vou abrir, olha, sugiro que papel e caneta na mão, ou celularzinho, anotem, né? Para que vão ser várias referências bíblicas, né? Do Primeiro Testamento. Eu não chamo de velho, né? Velho é aquela coisa velha que não presta, né? Eu particularmente, prefiro o Primeiro Testamento. Aceito o Antigo Testamento. Não me soa estranho aos ouvidos quando me falam antigo. Antigo é uma coisa que é valorosa. Velho é aquilo que é velho, aquilo que você joga fora, né? Eu, Robson, presbítero do Senhor, prefiro primeira aliança, segunda aliança. Eu prefiro assim. Velho eu desaconselho, né? Mas eu vou me recorrer primeiro de tudo à segunda aliança. No apóstolo do amor. Vocês sabem quem foi o apóstolo do amor? Iocanã, João, lindo João. João, logo no comecinho, quando ele começa a descrever quem era Yeshua, João 1:1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos partir desse princípio eterno, que desde do antes ele já estava, ele já era. Ele já era a composição do Deus Filho. Ele já era Deus. O apóstolo João já deixa claro aqui a natureza divina de Jesus, de Yeshua, e também desde quando ele o é.
E aí, a gente olhando para a primeira aliança, gostaria de saber se vocês sabem a primeira vez que Jesus é citado na primeira aliança. Exato, Maria, na criação do mundo. Parabéns, Maria. Glória a Deus pela sua vida. Na criação, lá em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava falando de quem? Não só dele, mas também de Jesus. Mas também de Jesus. Por que também de Jesus? Porque ele falava ele, o Espírito Santo e Deus, os três, esse conselho, né? Então, essa é a primeira citação nas Escrituras que temos conosco aqui, no registro da humanidade, no registro da própria criação de Deus, a primeira vez que Jesus aparece. Interessante isso. Interessante. Né? E uma segunda oportunidade, e aqui eu vou descrevendo algumas, como eu falei, as vezes que ele apareceu na história da primeira aliança. Em Gênesis 1, 26. Perdão, Gênesis 32, do versículo 29 ao 30. 1, 26 foi o primeiro que eu li. Ali está falando, eu vou contextualizar, está falando de Jacó. Falando de Jacó, né? Jacó, nesse contexto, ele já estava fugindo há um bom tempo do seu irmão, porque ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão. Depois vocês leiam com calma, né? E Jacó, ele entra numa batalha com um homem, e Jacó entra nessa batalha com um homem que estava encarando eles entram numa luta corpórea, física, né? E Jacó diz assim, e Jacó perguntou, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele perguntou o nome daquele anjo. Ele perguntou o nome daquele anjo. E Yeshua disse, porque aqui foi Jesus. E por que perguntasses pelo meu nome? E abençoou ali. E abençoou ali. Jacó foi abençoado. Até o nome daquele local foi mudado. E Jacó, prosseguindo, fala assim, ó, e Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha que poderoso. Ele encontrou com Yeshua face a face, ele guerreou com Yeshua face a face, mudou o nome daquele local, e o próprio nome de Jacó foi mudado para o nome de Israel, que no futuro, hoje conhecemos como uma nação, a nação de Israel. Olha que forte. Um pouco antes também, e eu não estou seguindo ordem cronológica, não é essa a minha intenção, minha intenção não é dar aula de teologia, longe de mim, minha intenção é outra, vamos descobrir. Minha intenção é explorar as aparições de Jesus. Por isso que eu não me preocupei com ordem cronológica e qualquer outra teologia humana. Não que eu a despreze. Não que eu a despreze. Diz assim, em Êxodo 24, do versículo 9 ao versículo 11. Êxodo 24, 9 a 11.
E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos do filho de Israel, mas viram Deus, e comeram e beberam. Moisés, os seus irmãos, mais 2, e mais 70 anciãos do povo de Israel, no deserto, viram a Deus. E a gente, mais para frente, eu vou mostrar para vocês que aqui era o Deus Filho, não era o próprio Deus. Não era o próprio Deus. Deixa eu só autorizar a idília. Ok. Não era o próprio Deus. Então, vejam que Moisés e mais alguns também tiveram esse privilégio de encontrar Jesus. Josué, o grande general, né, sucessor de Moisés, Josué. Lá no livro que leva o seu próprio nome, Josué 5, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Josué 5, de 13 a 15. Aqui o contexto, para vocês entenderem, o contexto de Josué, ele já tinha passado a pés secos pelo Rio Jordão, bem parecido com o seu antecessor Moisés, que tinha passado pelo Mar Morto. Josué já tinha passado a pés secos pelo Rio Jordão. A fama do Deus de Josué já faziam o coração dos outros reis da época ali já tremeram de medo do Deus de Josué. Esse é o contexto. E aí diz assim, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, a cidade de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, esse homem disse para Josué, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E assim fez Josué. Olha. O anjo que apareceu para Josué. O anjo que apareceu para Josué, e Josué se prostrou diante desse anjo. Anjo? Será que era um anjo? Vamos um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora uma história muito conhecida também, de um profeta chamado Daniel. Daniel. Eu reputo que este é o versículo, é a passagem mais conhecida, aonde que é até meio senso comum entre os cristãos, que este homem, este fato que aconteceu, era o próprio Jesus que lá estava. Daniel 3:25. Daniel
3:25. Diz assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer a nenhum dano. E o aspecto, a feição desse 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Ao Filho de Deus. Lembram que um dos 4 evangelistas se referem a Jesus como o Filho do Homem? Como Filho do Homem? Olha aqui a relação, aqui em Daniel, que ele chama o Filho de Deus, o Filho do Homem. Essa aqui é senso comum. É o próprio Jesus, que veio resgatar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amigos pessoais de Daniel, do profeta Daniel, e também adoradores do Senhor. E daqui existem vários e vários e vários, como eu disse, vários e vários citações aonde Yeshua se apresenta no Primeiro Testamento. Várias vezes. Para que não reste dúvida. Fala assim, nossa, o que esse presbítero está falando? Né? O que ele está falando? Falando de anjo, não é Jesus. Né? Depois lá em cima eu falei, não, olha, né, Josué se prostra a um anjo. A base bíblica, irrefutável, que eu uso aqui para provar que não era Deus e também não era anjo, está em Êxodo 33, do versículo 17 a 23, e também no livro de Timóteo, usando a primeira e a segunda aliança, entendam. Êxodo 33, de 17 a 23, e o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Êxodo e Timóteo, eles leiam depois, mas eles falam que nenhum homem viu a face de Deus. Nenhum homem viu a face de Deus. Em Êxodo ainda, quando Deus fala com Moisés, ele fala, olha, ninguém suportaria ver a face de Deus. Deus permite que Moisés veja as costas. Desculpem. Deus permite que Moisés veja as costas de Deus. Então, as Escrituras, quando fala Deus, é o próprio Jesus. Mas, e para que não haja mais dúvida, anjos, nenhum anjo aceita adoração. Anjo é mensageiro de Deus. Nenhum anjo aceita que se proste aos pés dele e o adore. Nenhum anjo do Senhor aceita isso. Então, quando as Sagradas Escrituras se referem ao anjo do Senhor, é o próprio Jesus, encarnado, fazendo parte da história da humanidade, registrado no que temos hoje como Bíblia. Entendam, Jesus não foi um ET. E quando eu digo ET, que caiu aqui de paraquedas, está tudo certo, a história dele começa no mundo espiritual, com Deus, e de repente, no ventre de Maria, por um milagre do Espírito Santo, e Maria engravida e dá à luz ao menino Jesus. Ele não apareceu na humanidade há mais de 2000 anos atrás. Não.
Ele sempre esteve presente na história da sua criação. Ele sempre esteve presente na história da sua própria criação. Nesses poucos versículos, eu te mostrei como ele esteve presente. Ele não esteve alheio à sua criação. Ele esteve ali, por muitas das vezes, ombro a ombro com o ser humano. Ombro a ombro com o ser humano. Isto aqui é o que registraram. Fora o que não registraram. Fora a experiência pessoal de até hoje, de alguns seres humanos que tiveram e têm experiências de Jesus, corporeamente, caminhando com a sua criação. É um amor desmedido, é uma entrega que não dá para a gente mensurar. Muitos infiéis, muitos que não acreditam nisso, usam histórias para pintar Deus como um grande manipulador, que fez como se fosse um bonequinho de massa, né? Como se estivesse olhando para uma colônia de formigas e se virem. Não. Ele fez daquilo que é dele, da sua essência, somos semelhança, somos uma partícula dele. E ele, por exemplo, esteve presente na humanidade. E por que você e eu, às vezes, pensamos que estamos órfãos? Ele é o mesmo. Ele ainda continua a caminhar com a sua criação, a caminhar com aqueles que o clamam, com aqueles que o buscam, com aqueles que o chamam com toda sinceridade. Ele é o mesmo. Ele é o mesmíssimo que continua andando nesses tempos sombrios desta doença que roda pelo mundo, que está tornando o mundo, ou pensa que está tornando o mundo mais pobre. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Em testemunho da verdade, eu, particularmente, já tive 2 experiências com esse Jesus. Corpóreas. Uma eu não vi. Eu vi os efeitos dele na natureza. E conversando com outro ser humano que comigo esteve, chegamos à seguinte conclusão: que se soubéssemos que era o nosso Rabi ali fazendo aqueles efeitos na natureza, não sei, poderíamos pular naquele lago, infartar, sei lá, vimos o efeito. E outra vez também, que ele se apresentou para mim sujo. Pedinte. É uma coisa inexplicável. Inexplicável. Então ele continua ainda a agir. Então pense. Independente da sua situação, independente daquilo que você está passando, seja o desemprego,
Seja que seus contratos estão sendo apertados, seja por uma doença que você está acometido, Ele é o mesmo. Clame. Ele nunca esteve alheio à sua própria criação. À sua própria criação. Ele não é indiferente. Ele não é cruel. Há mais de 2000 anos atrás, pense que ele poderia ter o mundo aos seus pés. Só que ele escolheu ser martirizado, flagelado, por mim e por você. Ele não está alheio a você. Ele vive. Tem um louvor bem antigo, né? Que diz, porque ele vive, eu sou mais que vencedor. Em cada luta, em cada provação. Sei que ele vive em mim. Ele me escolheu para ser mais um dos seus. Lindo esse hino. Então não esmureça. Olhe para esse Jesus que é íntegro. Olhe para esse Jesus que é completo. Olhe para esse Jesus que chora. Ora para esse Jesus que tem fome. Mesmo tendo fome, ele tem o que dá. Ele tem o que dá. Agarre na orla das suas vestes, como aquela mulher com o fluxo de sangue fez. Toque no seu talite. Ele vive. E porque ele vive, vamos comemorar, rememorar e cumprir com a maior satisfação do mundo um mandamento que ele deixou, sabendo agora, com uma consciência mais profunda, que ele nunca esteve alheio à sua criação, com uma consciência mais profunda, que ele nunca esteve alheio à sua própria história, que me vê, que me ouve. Ele nunca esteve alheio. Então pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva nesse momento. Vamos comemorar, vamos homenagear Jesus. Eu vou colocar um louvor aqui para que vocês se preparem. Só um minuto. Ainda tento encontrar alguma forma pra
Oi, Shalom. O áudio ficou meio ruim, né, gente? Mas amém. Já se prepararam? Já pegaram o pão? Já pegaram o suco das uvas? Eu gostaria que possível, se possível, se você já preparou, eu gostaria, se possível, você abrisse, né? Abrisse aí o seu vídeo. Abra o seu vídeo, vamos fazer juntos. Tiago está me ajudando aqui. Pegue o cálice. Estou aqui com o meu. Aqui eu estou com o pão. Acho que dá para ver. Suco das uvas. Estou vendo Dona Alvina, Edília, o pastor. Ai, que bonito. Marcela, um copo bacana das meninas superpoderosas. Débora, levanta aí, Débora, um pouquinho. Aí. Ah, tem o Batman também, né, Marcela? Dona Conceição, olha o seu Orlando, com a Jana, que bonito. Amém? Aqui estão os meus também. Aparece aqui, Ana Laura, um pouquinho. Ana Laura, Tiago, Davi, todos estão aqui. Todos estão preparados aí, gente? Sim. Sim. Então segure nas tuas mãos o pão. E Jesus disse assim: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, consagramos este pão, esses pães que estão sendo exibidos pelos meus irmãos, para o mistério santo, em tua homenagem, em tua memória, em nome de Jesus. Também diz que ele tomou o cálice e falou: este é o cálice da nova e eterna aliança feita no meu sangue, derramado por todos vós. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, derrama uma gota de sangue em cada um desses cálices, desses sucos das uvas, Pai, para que possamos, Pai, ao ingerir esse suco das uvas, termos saúde, em nome de Jesus. Pegue o pão, pegue o cálice, eu aqui vou repartir para todos aqui. Ana Laura, que está aqui ansiosa, Tiago, Davi, Michele, Maria. Distribua os pães aí. Amém? Segurem. Que este pão e esse suco das uvas seja um remédio para curar as suas dores físicas, as suas doenças, não só as doenças físicas, mas também as doenças mentais. Que este remédio, contido neste pão consagrado, contido nesse suco das uvas consagrados, te conduza ao caminho do trono, te conduza a um profundo conhecimento de Yeshua HaMashiach, sabendo e declarando a ele que hoje você sabe. Obrigado,
Jesus, porque o Senhor nunca esteve alheio à sua criação, nunca esteve alheio à história da humanidade, nunca esteve alheio à minha própria vida. Comam, bebam, celebrem Yeshua HaMashiach nas suas casas. Graças a Deus. Louvado seja Jesus, hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, devolva esse pão e a esse suco das uvas da minha casa e também da casa dos meus irmãos. Tira o mistério santo da celebração da tua ceia, Pai, e devolva como alimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para quem vai ficar aqui, a minha paz, o meu shalom. Eu renovo a aliança com todos, com vocês que vão me assistir também. E saibam, novamente, que nos reunimos fisicamente na Rua Frei Vital, número 198 no Butantã, às quintas e aos domingos, respectivamente, 8 da noite e 6 da tarde. Shalom, um abraço a todos.